a sua capacidade de acessar o seu poder de co-criador, de acessar a nova terra, a nova era, a quinta dimensão, ativar o seu DNA cristalino, está totalmente relacionado a dois fatores. Um, a relaxar o seu sistema nervoso. E dois, entender que não existe nada fora de você mais poderoso do que você. Então, nesse vídeo, eu vou estar trazendo algumas perspectivas novamente, que são apresentadas para a gente quando a gente começa esse processo e essa busca de informações para nos entender melhor, e que ainda muito sutilmente podem estar nos prendendo, nos limitando a essa experiência de terceira dimensão. Lembrando, novamente, como eu sempre falo, essas são perspectivas que eu recebo. Quem ainda não ouviu o vídeo sobre a minha história e como eu comecei a acessar todas essas informações que eu passo, tem a parte 1 da minha história, o link está aqui embaixo. Eu ainda vou estar contando a parte 2, eu ainda não tenho permissão para contar. Então, tudo que eu trago aqui são acessos internos meus, e eu vivo dessa perspectiva. O meu desejo é simplesmente que a minha verdade te direcione para que você encontre a sua verdade, porque você tem essa verdade aí dentro de você, tá? Então, quando alguém vem e nos fala que Jesus vem salvar, que existem mestres ascensionados ajudando, que existem extraterrestres benevolentes ajudando, todas essas perspectivas são perspectivas de terceira dimensão. E que, independente se existe uma ajuda ou não, a verdade é que essas informações faz com que a mente se perca no vitimismo, onde a mente, ainda na ilusão de não ter entendido quem ela realmente é, tem as programações do ego, ela tem essa ideia de que alguém está vindo ajudar, de que alguém está vindo fazer algo pela pessoa. E aí faz com que a pessoa não tome autorresponsabilidade do seu ser, de se conhecer, de se autoconhecer, de entender os seus pensamentos, as emoções, os comportamentos, entender que isso tudo foi programado por esse sistema da matriz da terceira dimensão. Que, como eu tenho falado nas canalizações, são partes do jogo. De uma certa forma, nós criamos esse jogo a um nível muito superior ao que a nossa mente consegue entender. E agora a gente está aqui jogando esse jogo e a gente veio para relembrar as regras do jogo e começar a dar novas regras do jogo para o jogo mudar. Então, brevemente eu vou estar falando aqui. Vocês que estão aqui me acompanhando no YouTube, muito provável que já tenham um nível de consciência um pouco mais elevado de quem me acompanha no Instagram. E não é uma questão de quem é melhor do que o outro, tá? Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estamos simplesmente vibrando em frequências diferentes e somos todos partes de um todo. Só que o que eu trago aqui, eu não trago abertamente no Instagram. Lá no Instagram, eu tenho falado mais sobre autoconhecimento, sobre o sistema. Eu não posso chegar no Instagram e falar assim, ó, nós que criamos tudo isso, você tá vivendo um caos porque o seu eu superior criou esse jogo para você jogar e se relembrar quem você é. Só que então, porque eu sinto que no Instagram as pessoas estão extremamente perdidas, estão consumidas e distraídas pelo sistema, eu fui guiada a elaborar um vídeo que é apenas de 1 hora, onde eu desvendo o sistema de uma forma breve, de uma forma superficial, que eu não posso ir muito a fundo também. Se você ainda tiver questões sobre o sistema e quiser entender esse jogo, eu vou deixar também o link aqui embaixo para você. É um valor de R$17, porque eu não posso estar colocando ele em plataformas abertas, porque senão ele vai ser muito provável tirado do ar, tá? Caso você tenha interesse. Porque você, para entender esse jogo e para, entre aspas, se elevar para a quinta dimensão, você tem que entender o jogo caótico da terceira dimensão. E enquanto você não entender, o caos vai estar te consumindo. Só que existe um paradoxo, porque também é o caos. São as dores que entra a luz, que aí entra a lei da polaridade, né? Então, assim, se você está aqui nesse vídeo, é porque você já está em algum processo e que talvez você não precise passar por um caos tremendo na sua vida para acessar a quinta dimensão e novas frequências de paz, de amor, de harmonia, de abundância e de saúde. Então, mas você precisa entender como o sistema funciona e como as coisas vão estar acontecendo nos próximos anos para o caos ser causado. E justamente o caos vai ser causado para as pessoas despertarem. Só que
É o que eu falo nos outros vídeos. Nós não precisamos focar no caos, porque mais caos estaremos criando. Mas nós precisamos entender o jogo. Então, voltando ao assunto. Quando a gente se deixa consumir por informações que trazem medo, que trazem vitimismo, que trazem culpa, que trazem a força para o lado externo, nós estamos tirando o nosso poder de acessar toda essa informação. Porque a gente está achando que algo externo, fora de nós, tem mais força do que nós mesmos. E nós somos a consciência, nós somos a essência. Nós somos os mestres ascensionados, nós somos Jesus, nós somos os extraterrestres benevolentes. Só que estamos esquecidos disso. Então, quando a gente acessa essas informações, ainda nos dá uma percepção da ilusão de separação, onde a gente acredita que a gente necessita de uma intervenção externa para fazer as coisas acontecerem. Quando, na verdade, o poder ele é de dentro para fora. Os acessos para elevar a consciência, ele é de dentro para fora. Você quer que o seu acesso seja aqui, ó, assim, você com você mesmo, você com o seu eu superior, com a sua mente cósmica, com a sua mente mestra, com a sua consciência búdica ou qualquer nome que você seja. A expansão, ela é assim. Ela não é em conexões externas em outros seres. E aí é quando você tem essa conexão horizontal, é que você começa a acessar informações desses outros seres que são fractais seus. Então é a importância da gente entender que você é, eu sou, nós somos essa presença, nós somos a consciência experienciando uma vida física. E não tem ninguém fora de nós mais poderoso do que nós, porque a mesma consciência que habita em mim, habita em você, habitou em todos esses mestres, habita, porque na verdade tudo acontece no momento presente. Então, quando eu comecei a ser guiada por esse guia, passar pelo processo de autocura e acessar o meu poder de cocriação, eu nunca fui guiada a aprender sobre mestres ascensionados. Na verdade, eu nunca tinha ficado sabendo desses mestres. Eu venho, como vocês sabem, de uma família católica cristã. Eu passei brevemente a entender um pouquinho do espiritismo. E depois já fui guiada a todo esse processo, onde todos esses acessos começaram a acontecer espontaneamente e repentinamente. E aí uma amiga minha falava para mim sobre os mestres ascensionados, que eu tinha que me conectar com os mestres ascensionados. E a voz desse guia falava para mim assim, você é os mestres. A minha amiga vestia, acho que azul pro dia da segunda-feira, roxo para outro dia, e falava que tinha que se conectar com a cor. Falava para mim assim, você é todos os raios. Você não precisa se conectar com um raio específico. Você tem tudo isso em você. E esse guia, como eu já falei em outros vídeos, é uma parte minha conversando comigo. Ele não é nada fora meu. Nunca foi nada fora meu. Depois você vai entender na segunda parte da minha história. Eu vou falar quem é esse guia. Então, o que acontece? Quando a gente se limita a ter que se conectar com uma cor para alguma coisa acontecer com a gente, a ter que se conectar com um mestre para alguma coisa acontecer com a gente está se tornando dependente disso. Então, tá certo ou errado? Não tá nada. É uma questão de perspectiva de terceira dimensão. Se você faz isso e você se sente bem com isso, não tem problema nenhum. Mas isso limita a sua experiência, porque a sua conexão ela tem que ser direta, 24 horas por dia. Então, se a gente volta nessa questão dos raios, dos mestres ascensionados e os dias da semana, quando a gente começa a entender que o calendário atual ele foi trocado, que antigamente era outro calendário, então os dias da semana foram mudados. Então, que cor que é essa correspondente a dia da semana, se todo esse calendário foi manipulado? Justamente para a gente se desconectar dos ciclos da Lua. Algumas pessoas vão entender o que eu estou falando e eu sei que outras não. Façam as suas pesquisas, entendam sobre isso. Se o calendário foi manipulado, como é que a gente está dependendo de um dia da semana que foi manipulado para se conectar com alguém? Se para começo de conversa essas datas são simplesmente controles mentais, porque só existe o momento presente. Mas para experienciar essa realidade, nós precisamos de uma certa forma de calendários, de horário, para que a gente seguir no nosso dia a dia. Faz parte da experiência. Mas a gente tem que começar a se questionar. Como também falam sobre o planeta Terra ser um planeta prisão. Como você se sente com essa informação quando você ouve isso? Se você é um co-criador da sua experiência e você escuta que o planeta Terra é um planeta prisão e você decide acreditar nisso, como
vai ser o seu dia se sentindo aprisionado? Você está criando a realidade que você acredita ser verdade. Então, essa é uma perspectiva também de terceira dimensão. Você quer acreditar nisso? Você pode acreditar nisso. Só que aí é isso que você vai estar criando. E aí, você quer criar uma vida aprisionada? Então, se você decide acreditar nisso, é como se existissem forças superiores controlando a sua vida. E quem está na terceira dimensão ainda acha que ainda existem extraterrestres malignos, obsessores, forças ruins, quando, na verdade, a pessoa só se conecta a essa informação se ela ainda estiver inconsciente. Na verdade, esses seres, esses obsessores, são reflexos dela mesma, da inconsciência dela, das sombras que ela tem ainda no ser dela. Porque a realidade que cada um experiencia é um reflexo do seu padrão vibracional. O que a gente tem que entender para acessar a quinta dimensão, acessar o eu superior, é que nós criamos esse jogo, certamente nos perdemos nesse jogo, e agora estamos recriando o jogo para que a gente se lembre quem a gente é, tá? Então eu vou dar uma análise aqui, né? Quando você entra num labirinto, vamos dizer que você está passeando num parque e de repente tem lá um labirinto, e você resolve entrar no labirinto. Você entrou no labirinto. Aí vamos dizer que você está lá no meio do labirinto e que você não consegue sair. E aí você começa a se culpar. Por que eu entrei aqui, não estou conseguindo sair? Você está lá por horas e você está perdido lá. Você não consegue sair. E aí o que acontece? Você começa a se culpar, você começa a ficar agitado, você começa a ficar cada vez mais perdido e você não consegue achar a saída. Porque se você entrou no jogo, entrou no labirinto, para curtir o labirinto, sabendo que a saída existe, que você vai encontrar ela, não ia ter nem graça, certo? Então é assim que a gente tem que ver essa experiência aqui, como um labirinto. A gente entrou no labirinto, a gente esqueceu da saída, para o labirinto ser mais, para o labirinto, entre aspas, ser mais divertido, e agora estamos nos relembrando da saída do labirinto. Então toda vez que a gente coloca a culpa no externo, acha que está aprisionado, a gente acaba sendo a vítima, achando que a gente foi colocado no labirinto por um acaso. E não existe um acaso. A mente cósmica, o eu superior, ou qualquer outro nome que você queira chamar, ele sabe do jogo. Tá tudo informado ali. Campo quântico, você pode chamar de diversos nomes, de registros akáshicos. Tá tudo informado ali, gente. Não tem nada por acaso. Então a gente, de uma certa forma, precisa começar a ter discernimento das informações que a gente se conecta, do que a gente resolve acreditar ser verdade. Como eu sempre falo para vocês, o que você está ouvindo limita a sua experiência ou expande a sua experiência? Faz você de vítima da história ou faz você de co-criador da história? É isso que você tem que se perguntar em toda a informação que você ouvir. Porque é assim que você se liberta. E não existe outra maneira para você acessar de dentro para fora as suas camadas horizontais, de uma certa forma, se você não acalmar a sua mente. Eu já falei sobre respiração consciente. Esse guia sempre me falou sobre a respiração consciente ser o nosso superpoder. E eu vou falar rapidinho aqui só para vocês entenderem. O DNA cristalino, ele é a base de cristais. Nós temos cristais dentro da glândula pineal. Esses cristais carregam todas as nossas memórias. Todas as nossas memórias que eu falo é a memória do campo quântico, a memória desse universo. Quando você para respirar de forma consciente, você está elevando a vibração das suas células, você está trazendo o cérebro para o momento presente, para o ponto zero, onde tudo existe. E é onde esses cristais começam a ser recarregados. Como se tivesse mesmo plugado na tomada, tá? Quando você está no momento presente com vibração elevada, você está plugado no campo quântico. Plugada com a sua mente superior, sua superconsciência, e aí é onde você começa a receber informações. Não tem outro jeito. Pode haver técnicas que ajudam vocês a se acalmarem, um momento aqui, um momento ali, mas o propósito é trazer o seu corpo, mente, emoções em balanço 24 horas por dia, para não ser consumido pelo sistema da terceira dimensão, que novamente é parte do jogo, e você está aqui para relembrar quem você é,
Aprender a jogar esse jogo com maestria e se tornar um co-criador consciente da sua experiência. E aí, quando você é um mestre da sua experiência, você contribui positivamente para que os outros se tornem também. Mas por um lugar de amor, de liberdade, de sabedoria, não por dinheiro. E é por isso que eu venho aqui no YouTube, eu disponibilizo meus vídeos, para que vocês relembrem quem vocês são. E como eu sempre falo, façam as suas buscas, conectem aqui com o seu coração, que tem todas as respostas para vocês.